Ah, a Liana Olá, voltou. voltou. Olá, quem tá chegando? Agora sim, a gente vai começar com a live A Terapeuta Responde. Toda quinta-feira, meio-dia, a Dani vem aqui responder as perguntas que vocês enviam. Já aproveita e compartilha essa live, curte, etc, etc. Ih, Enfim, e lembrando, antes da gente entrar no tema, grupo gratuito de meditação ativa, todo último domingo do mês, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Quem quiser participar, é só enviar mensagem que a gente vai mandar o convite para você. Vamos à live? vamos. Ok, live Terapeuta Responde. Dani responde as perguntas que vocês enviam. E hoje, na verdade, a gente tem tema. Né? Porque eu pedi lá para as pessoas falarem um pouco e enviaram na caixinha. E hoje a gente tem o seguinte tema. Primeiro, coisa que veio na caixinha: sono muito agitado. Eu falei do cansaço, que as pessoas costumam sentir muito cansaço. E mais o que a gente vai falar hoje, propriamente dito. No final, tudo se interliga, né? Mas o tema de hoje, que veio na caixinha também, é o eu não consigo sozinha. Bom, ontem quando eu vi esse post, olá, Aureliane, bom dia. Eu fiquei feliz da vida. O Eu Não Consigo Sozinha foi um presente para minha existência. Porque eu acho que ontem eu finalmente entendi. É muito comum para quem busca o processo de autoconhecimento ouvir a frase: eu nasci sozinha e vou morrer sozinha. Todos os mestres espirituais falam disso com uma frequência absurda. E eu achava que eu tinha entendido. Definitivamente eu achava que eu tinha entendido. Mas a partir do impacto que, enfim, aconteceu dentro de mim, quando eu vi essa mensagem, cheguei à brilhante conclusão que não. Ou pelo menos eu entendi uma parte só, e ontem entendi mais um pouquinho. E aí me vieram duas coisas que a gente precisa olhar. Uma é a mente. Por que eu vou começar falando da mente? Sabe aquela frase? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez? A mente sempre vai dizer: ah, não, mas não é bem assim. Ah, não, mas isso é difícil. Ah, não, mas eu não consigo sozinha. Ah, não, e não sei o que das contas. Por que isso acontece? E aí vem a segunda coisa, que é a influência do passado. Qual foi o primeiro ensinamento do ser humano? Eu não consigo sobreviver sozinha. Eu preciso ouvir os meus pais. Eu preciso ouvir os mais velhos. Eu não tenho força, consciência, enfim, eu não consigo. A mente aprende isso. O problema é o seguinte: a mente é burra. Porque realmente, naquele momento, naquele primeiro período, você não conseguia sozinha. E ainda assim, você conseguiu sozinha. E o insight que eu tive ontem foi bizarro, porque basicamente é o seguinte: todas as coisas importantes da sua vida, você sempre conseguiu sozinha. Gente, olha o impacto que isso causa. Ah, Dani, mas como assim? Por exemplo, eu não sei cozinhar, mas eu preciso comer. Então, uma pessoa faz comida para mim. Eu como. Na verdade, ninguém come por mim. Eu como sozinha. Mesmo que me deem na boca, quem faz o processo sou eu. É o meu intestino, é o meu estômago, é o meu corpo que processa isso. Porque não adianta você ter toda a comida do mundo se você não é capaz de digerir. E assim todas as outras coisas. Por exemplo, eu quero aprender uma língua que eu não sei falar. Tá, eu vou ter professores, eu vou ter ajuda externa. Mas, na verdade, o aprendizado eu faço sozinha. Porque é o meu cérebro. Tá percebendo quão libertador isso é? Por que eu estou frisando isso? Uma coisa é você usar a sua cabeça para facilitar o seu caminho. E com isso, entra ajuda. Mas, na verdade, o caminho quem anda é você.
Ou seja, quando você diz eu não consigo fazer sozinha, você está acreditando num aprendizado do passado imaturo. E está agarrado nisso e olhando para a vida como se você fosse dependente de todas as coisas externas. Você não é dependente disso. Na verdade, são coisas que ajudam você a fazer o seu processo. Mas é você que faz o seu processo. Receber ajuda não é depender de ajuda. E isso é uma coisa que precisa ficar muito clara. Quando a gente fala, pô, os processos de grupo são super ricos, eles aceleram, incentivam, nutrem. Sim, isso tudo é verdade. Porque facilita o teu processo. Mas o processo é teu, você vai viver ele sozinha. Como você fez até aqui. O eu não consigo, basicamente, é uma memória que precisa ser superada. E como é que ela vai ser superada? Você voltando para o real. Qual é a realidade? A realidade é que mesmo quando eu era picuxa, eu fiz sozinha. Porque eu sobrevivi. Independente de boas circunstâncias ou péssimas circunstâncias, você sobreviveu através do que você fez dentro de você. E nesse lugar ninguém tem acesso. Gente, isso tem uma força. Ontem, quando eu olhei para essa história, eu falei, cara, não é à toa que tantas vezes você olha assim e diz, gente, essa pessoa veio de um passado miserável. E de repente, olha onde ela chegou. E eu não estou falando de ganhos financeiros, de likes, de popularidade, não. Estou falando daquela pessoa que se transformou numa pessoa que você tem vontade de estar perto. Todo esse processo precisa ser honrada com essa consciência. Essa pessoa fez isso sozinha o tempo todo. No momento em que você entende isso, você começa a se olhar no espelho de uma maneira completamente diferente. E você acaba com as relações de poder. Tá, milhões de pessoas me ajudaram. Ótimo, eu posso ser grata, mas eu não preciso me tornar dependente. É como se a algema se quebrasse. E quando você faz isso, você imediatamente desperta desse sono profundo que te coloca como uma pessoa que não pode fazer sozinha. Porque você sempre fez. O mundo interno realmente é um mundo muito mágico. Porque é aquilo, ele mostra a simplicidade da vida. A gente entra com essa balbúrdia mental e se mete numas armadilhas, nos troços tão esquisitos. Como assim? Eu não consigo fazer sozinha? Gente, você não sobreviveu até aqui? Apesar de tudo, tudo que aconteceu a você, de fato, aconteceu dentro de você. E dentro de você, você está sozinha. Você sempre esteve. Sei lá, eu tô que nem criança. Eu pinto no lixo. Que, porra, é tão óbvio. Gente, quando você dá conta que, na verdade, é isso, sabe, vem aquela sensação de, caramba, acordei. Então, aquilo, se eu faço sozinha, qual é a coisa inteligente que eu posso fazer com a minha mente? É buscar ferramentas que me ajudem a fazer esse processo. Então, aquilo, se eu quero aprender língua, eu vou fazer um curso. Mas eu vou fazer um curso sabendo que isso é só uma ferramenta. Ainda que eu não faça o curso, não é à toa que a gente tem autodidatas. Por que isso? Porque tem gente que escolhe o caminho mais longo, o caminho mais difícil, mais desafiador. Então vai fazer sozinho. Sozinho, sem ajuda, sem ferramenta. Mas isso não quer dizer que quem faz com ferramenta não está fazendo sozinho, porque está. Na verdade, o que é a vida? A vida é você se enfrentar. Basicamente é isso. Olhar para isso ao mesmo tempo que
Pode ser aquela coisa, a primeira vez que eu ouvi dizer você nasce sozinho e você morre sozinho, eu tive vontade de morrer, porque eu falei, gente, eu não quero ficar sozinha. Eu quero ter alguém do meu lado, eu quero ter um parceiro, eu quero, sabe? Como que alguém diz isso? Hoje eu olho, eu entendo. Eu não quero uma pessoa que possa pôr uma, como é que eu vou te dizer, um roteiro na minha vida. Porque se é aquilo, se eu parto do princípio que eu preciso de alguém para alguma coisa, eu me coloquei na cadeia. E eu vou amar e detestar essa pessoa o tempo todo. Porque ao mesmo tempo que ele me dá conforto, me dá segurança, ao mesmo tempo ele tira o meu movimento. Agora, se eu entendo que não, que de repente a gente pode estar junto sem essa dependência, essa relação de poder acaba. Então, no fim das contas, você sempre fez sozinha. Você só acreditou que o impossível era impossível. Só que nunca foi. E é exatamente esse tipo de coisa que a mente faz que vai causar todas as nossas angústias, ansiedades, sonos esquisitos, agitação. Porque a gente fica acreditando o tempo todo que é uma coisa que acontece fora, que está fora do nosso controle, que está fora do nosso poder. Não está, porque no fim das contas, a vida acontece dentro de você. É sua escolha. É a maneira como você se coloca que vai determinar um resultado melhor. E você tem liberdade para fazer isso quando você sai desse sono. Que ainda que o outro diga, faz assim, quando você obedece, é a sua escolha. Você está fazendo isso sozinho. Você está se sujeitando a isso sozinho. Porque é aquilo, tem gente na mesma situação que simplesmente diz, não, não vou fazer assim. Se é possível para um, é possível para todo mundo. E é isso que o grupo ajuda. Num grupo você vê pessoas em partes diferentes do caminho. Tem pessoas que estão um pouquinho mais adiantadas, tem pessoas que estão um pouquinho mais atrás. Isso te dá um referencial da quantidade de mentiras e de crenças e de coisas doidas que enfiaram na tua cabeça e que você parte do princípio que é assim. Não é. Algumas até são, mas a grande maioria não é. Quando você assume que você pode fazer sozinha, você resgata o poder do questionamento. Porque, na verdade, você tem que questionar, você tem que descobrir o que é melhor para você. Isso fala de experimentar, de viver, de se abrir. Porque, no fim das contas, todo o teu universo está dentro de você. Então, qual é a ameaça? Qual é a ameaça de fato? Óbvio que a gente está vivendo num mundo que você tem que levar em consideração violência, você tem que levar em... Enfim, o mundo está maluco, tem um monte de perigos reais. Mas grande parte disso não chega até a gente com a intensidade ou diariamente. Mas a gente vive com essa sensação de que está no meio de uma guerra. A guerra não está acontecendo lá de fora. A guerra está acontecendo lá de dentro. Exatamente por esse tipo de conflito, porque a tua alma sabe. Peraí, quando a dor bate, sou eu que sinto. Então, peraí, como é que eu vou reagir a esse troço todo? Como é que eu vou lidar com esse troço todo? Eu preciso parar e me colocar de uma outra forma. Mas aí a tua cabeça diz, não, você tem que ser obediente. Não, mas ele sabe melhor. Não, mas ele tem melhor formação. Não, mas você tem que ver que você não pode perder o emprego. Não que você não sei o quê. Não que você não sei o que lá. E de repente você se perde. E continua no conflito. Porque eu não consigo fazer sozinha. Amiga, você fez sozinha o tempo todo. Tá ficando Não, confuso ou tá dando para... tá bem claro. Eu tenho um exemplo muito bom que aconteceu comigo de como isso funciona. Se eu chegar e perguntar para qualquer pessoa que está aqui, me responde nos comentários. Você quer ter 10 anos de terapia em 21 dias? De graça? Todo mundo vai falar que quer, né? Porque tá mais ou menos numa vibe e tal. E daí existe uma meditação ativa que até então eu não sabia, mas prometia 10 anos de terapia em 21 dias.
Falei, eu vou lá ver qual é disso, né? Vou fazer, já era uma meditação que eu gostava. Aí juntou um grupo, eu quero, ó. Né? É possível. Enfim, eu quero, fui fazer, eu e mais duas meninas. Então, assim, era um grupo. 3 pessoas já era um grupo. O quanto facilita. Aí a gente foi para um lugar lá no meio do mato, lá na divisa, na fronteira de Minas com Rio de Janeiro. Lá no meio do mato. Enfim, um lugar que a gente podia gritar à vontade, enfim, botar os cachorros para fora. E aí começamos primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Quando você começa com a proposta de fazer 21 dias de meditação, primeiro que a mente já inventa todo tipo de desculpa. O corpo vai cansar, e vai doer, e vai dar cãibra, e vai coçar, e tô com preguiça de acordar, e tô cansada, e tô com sono, e não quero, lá. Mas quando você tá num grupo, você sabe que as pessoas estão te esperando, você se comprometeu, já fica uma coisa mais fácil de você ir. Aí teve um dia, e todas essas meditações têm música, né? Teve um dia que faltou luz. Aí eu da minha caminha, assim, ó, que era 6h45, o horário da meditação. Eu da minha caminha, assim, falei, ai, hoje não vou fazer. Não tem como. Não tem como, mas vou descer lá, vou ver como é que estão as meninas. Aí desci. Aí a outra menina desceu assim, eu vou fazer de qualquer jeito. Até sem música eu vou fazer. Eu falei, então vamos. Por um dia, eu quase perco 10 anos de terapia. Assim, ó. É essa facilidade que o grupo tá. E quando a gente terminou esses 21 dias, cara, eu lembro até hoje quando eu terminei esses 21 dias. Eu fui fazer 21 dias de meditação porque eu estava numa crise violenta. Eu estava me sentindo muito sozinha. Eu tinha R$ 23 na conta. Quer dizer, eu estava sozinha, sem dinheiro, triste, infeliz, tendo que voltar para casa da minha mãe, porque eu tinha meio que falido, enfim. Eu nunca me senti tão feliz na minha vida. Não tinha namorado, não tinha relacionamento, não tinha nada. Tudo que eu tinha era R$ 23 na minha conta. Eu não. E fiz essas meditações de graça, porque alguém me deu, enfim, e tal. Aí eu paguei uma parte com o meu trabalho. Eu nunca me senti tão feliz na minha vida inteira. Eu não lembro, assim, de um momento que eu me senti tão bem. É essa coisa que o grupo te dá o suporte, mas ela falou que ia fazer de qualquer jeito. Eu podia ter falado, eu não vou. Aí a gente botou um celular capenguinha, não sei o quê, com a música baixinha da meditação, a gente se esforçando para ouvir, mas saiu. É esse o exemplo que dá. E assim, estávamos as 3 e fizemos. E volta sempre ao mesmo ponto, né? Que o apoio facilita. Uhum. Mas você saiu da cama. A decisão foi sua. Porque sempre é. E é isso que as pessoas têm que entender. Porque aquilo é que nem o cara que fica na faculdade 4 anos e sai lá do outro lado sem saber nada. A culpa é da faculdade? Não. Por mais porcaria que seja a faculdade. Porque eu duvido que o cara que decide que quer aprender o que ele quer fazer, não vai não vai aprender apesar do quão capenga seja a faculdade. E assim qualquer coisa. É muito importante entender isso, porque aquilo, você dá conta, não é só a força que você reconhece, mas você reconhece, no momento em que você assume essa responsabilidade, que você tem o poder da mudança. Como assim eu não consigo? É aquilo, gente, a gente está nisso há um tempão. Vamos fazer meditação gratuita. Chove, gente. Eu quero. Quantas aparecem? Pois é. Não é culpa minha ou da Ana. A gente estava lá, disponível. A vida trouxe a oportunidade. Mas a pessoa arrumou um jeito de se desculpar e não ir. Aí diz, não consigo fazer sozinha. Minha amiga, se você não consegue fazer sozinha, você não consegue fazer acompanhada. Porque, na verdade, você não está percebendo que o conseguir está nas suas mãos. Nunca esteve em outro lugar. Todo o resto é blá, blá, blá. E aí você pode ter o apoio que você quiser.
E assim, o apoio, gente, só vai te levar para um lugar melhor e mais rápido. E mais rápido. Porque se você tem alguém que já passou pelo processo, ou só tem alguém ali e fala, ai, vamos, eu tô cansada, mas vamos também. Isso muda tudo. Muda tudo. O apoio é muito legal. Por isso que eu botei ontem nos stories, falei, ó, a gente está querendo montar um grupo para conversar e meditar e bater papo num valor acessível para que quem quiser ir possa ir, mas você tem que fazer o trabalho. Eu falei lá, a gente precisa de 5 pessoas, já temos 2 pessoas. De repente, com 3, a gente já faz um grupo, porque eu falei agora, eu fiz um grupo de 3 e, poxa, nunca fui tão feliz na minha vida. Então, pensa se você quiser, vem com a gente, manda mensagem, mas aquela coisa que é o tema da live, você tem que dar o seu passo. E vem naquela vibe, se Passo. eu só consigo sozinha, ao menos eu vou buscar as melhores ferramentas. A Eurene botou aqui, ó, quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Pois é. É o ditado do... Uma vez eu ouvi isso, gente, eu fiquei super intrigada, que foi... alguém falou para mim no colégio ainda, eu nunca mais esqueci. Se você quiser pedir alguma coisa para alguém, pede para alguém que é ocupado. Aí, eu sei lá, eu tinha 13, 14 anos. Falei, porque o ocupado vai fazer. O desocupado não vai fazer. Justamente porque ele é desocupado é porque ele não faz nada. O ocupado vai dar um jeito e vai fazer. Isso, olha, eu nunca mais esqueci disso. Nunca mais. Porque quem é bom, aqui, o que a Eurine falou, quem é bom, desculpa, não é bom em mais nada. Pronto, porque se você realmente, eu quero ficar no lugar aqui na minha zona de conforto, porque afinal de contas a zona de conforto é muito confortável. Mas eu tô com problema, mas quero ficar aqui na minha zona de conforto. Cada solução que eu te der ou que a Dani te der, você vai criar um problema. É um problema para cada solução, não o contrário. Enfim. E, Ana, voltamos para a história da mente. Gente, tem que olhar para esse troço. Zona de conforto é que nem politicamente correto. É exatamente o mesmo lugar. Sabe qual é o problema? Que a gente criou uma sociedade que não tem nenhum interesse em pessoas felizes e criativas. Porque felizes e criativas, você não dá espaço para poder. Então, a gente inventou um monte de jargão para deixar todo mundo sonâmbulo. A zona do conforto está matando as pessoas. Literalmente. Não pode ser confortável. Mas, no entanto, a gente repete isso ad nauseam. Todo mundo diz isso. Eu não quero sair da zona do conforto. Que conforto, cara pálida? Você não consegue comer direito, você vive infeliz, você vive ansioso, você vive não sei o quê, sempre miserável, sempre reclamando da vida. Isso é conforto? E é doido, presta atenção. A Ana falou, pô, nos 3 dias, eu estava com 3 pessoas fazendo dinâmica, isso, aquilo, com R$ 23 no bolso, nunca fui tão feliz. Observa os momentos em que você realmente se sentiu feliz. Nenhum deles vai ter status, glamour e cenário hollywoodiano. Não, vai ser exatamente essa coisa, da totalidade, do centramento, da expressão emocional, de se sentir confortável sendo você. Sabe, chega uma hora que você tem que acordar. Você está no inferno porque, basicamente, você não consegue resgatar a tua essência. E, cara, aí volta aquela história. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém, por mais bem intencionado que seja. Da mesma maneira que aquilo. Ninguém pode resgatar a sua saúde. Aliás, é bizarro, porque muito se fala negócio de saúde, isso, aquilo. Vai ver a quantidade de pessoas que realmente corre atrás de fazer um processo de cura decente. O cara vai a um monte de médico, o cara faz um monte de exame, o cara toma um remedinho aqui, outro acolá, mas um processo de cura vai cair na mesma proporção daquilo. Todo mundo quer fazer meditação, desde que esteja pensando, porque aparecer mesmo para se mexer não vai. Uma hora você tem que olhar para isso. Eu conheço gente que está 10 anos com a mesma médica. 10 anos. Cara, não melhora. Se você disser troca de médico, a pessoa reage. Mas ela é minha médica.
Gente, não está funcionando. Você continua doente. Não, mas ela é minha médica. A gente está nesse tipo de... É confortável. Ela é minha médica, eu confio nela. Se eu desconfiar, o que acontece? Aí vem a pergunta, por que questionar virou um problema? Porque questionar significa assumir a responsabilidade da sua vida. Observa o tamanho do problema. Nós estamos vivendo um momento mundial onde as pessoas estão aceitando abrir mão do questionamento. Ou seja, nós estamos criando um mundo onde as pessoas aceitam se comportarem de maneira absolutamente infantil, entregando o poder das suas próprias vidas na mão de um monte de gente que já se provou incompetente, ilegal, ineficiente e coisas do gênero. E a gente continua persistindo nisso. O que estava acontecendo dentro de casa transbordou a nível mundial. Tudo o que está acontecendo no mundo é responsabilidade de todo indivíduo que abriu mão de sua própria vida. E em qualquer nível. Porque aquilo são gotas d'água que transbordam. Ah, não, mas eu não tenho. Tem porque a gente faz isso no dia a dia. A gente faz isso no dia a dia, em geral, o tempo todo. A grande maioria, pelo menos. Só tem um problema. Falhou. Se você quer encontrar felicidade, a primeira coisa é dizer, peraí, aonde eu estou? Quais são os padrões de comportamento repetitivos que me trouxeram até aqui? Que tipo de crença eu instalei no meu hardware mental? Está na hora de questionar. Como que eu questiono? Buscando ferramentas. É muito difícil começar com meditação? Começa com saúde, vai estudar ciência. Vai estudar biologia, química, vai entender como é que o sistema funciona. Ah, não, isso também é muito difícil. Eu prefiro fazer outra coisa. Então tá bom, vai fazer ginástica, vai aprender como é que mexe a musculatura, vai aprofundar a respiração. Mas aquilo, se mexe, não tem como. O crescimento precisa de movimento. E movimento significa escolha. Tão simples quanto isso. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. A Claíra tinha pedido para participar. Claíra, eu não te pus para participar porque o Instagram não está estável. Então, eu tenho medo de trazer você e a live cair. Mas, enfim, outro dia a gente faz uma conversa aqui. Assim para qualquer outra pessoa que quisesse participar. Eu não estou respondendo por causa disso. Ana, quer colocar alguma coisa? É hora de voltar para casa, para dentro. É isso. Muito legal que tem gente querendo participar. Aí depois, quem quiser participar nas próximas, hoje realmente está dando uma falhadinha. Ontem não deu, né? Mas a hora que tiver estável, a gente faz sim. Ótimo. Mas enfim, gente, pensem nessa história por aquilo. A gente sempre consegue sozinha. A gente sempre conseguiu sozinha, mesmo de pequeno. Porque aquilo, o que determinou a nossa sobrevivência foi o que aconteceu dentro da gente. E o que acontece dentro da gente independe de qualquer outra coisa. Aquilo, tem gente que teve que sobreviver pequenininho, com péssima alimentação, e ainda assim sobreviveu. Quando você olha para isso, imediatamente você percebe o valor que você tem, a força que você tem. Muda tudo. Você sai desse lugar de fraco e oprimido para a pessoa que tem poder de escolha. Tudo bem, não é confortável, porque uma hora você vai ter que olhar para dizer assim, gente, como é que eu me deixei chegar até aqui? Isso é doído, isso é doído de ver. A Ana viu, eu vejo, até hoje. Tem determinados momentos que eu olho e digo, gente, como que eu fiz isso comigo? Agora, a vantagem de como é que eu fiz isso comigo é que imediatamente eu posso escolher parar de fazer. Mas se eu continuo acreditando
que a existência é maléfica e que isso acontece porque eu não sou suficientemente iluminada, acabou, não tenho o que fazer. Eu permaneço nesse lugar, à mercê do que acontece na minha vida. Não, a gente tem escolha. E é necessidade básica, porque se você não se resgata, você nunca vai ser capaz de sair do buraco. Você nunca vai ser capaz de realmente entender o que é ser feliz. Ser feliz é você estar confortavelmente dentro de você mesmo. A felicidade depende disso. Não tem como correr disso. Isso é aquilo, não é crença, é fato. Que, aliás, é outra coisa. Parem de olhar para as crenças e comecem a olhar para a vida, para os fatos, porque está acontecendo todo dia. Parem de perder a oportunidade de realmente estarem vivos. O preço está sendo alto demais para todo mundo. Você já fez até aqui. O pior já passou. Por incrível que pareça. Que você já sobreviveu. E, gente, sobreviver como criança é o maior desafio que a existência pode impor. Porque realmente tem um período que você é dependente. Se você conseguiu sobreviver lá, você consegue viver aqui. Basta parar de sobreviver. Você merece mais do que isso. Ok. Tá entregue. Galera, toda terça e quinta, meio-dia, live no Instagram. A gente está aqui para falar desses assuntos assim, enfim, para crescimento, meditação, evolução, e, enfim, vai buscar felicidade e mexe a bunda, principalmente. A gente fala disso, porque você tem que fazer o trabalho. É aquela coisa, você pode ter toda a ajuda do mundo, mas o trabalho é seu, porque você consegue sozinha e você só consegue sozinha. Depois desse discurso todo, não dá mais para acreditar em outra coisa. Então, você só consegue sozinha. Posso ter ajuda no meio do caminho? Poxa, que bom. Venha. Porque a ajuda te poupa tempo. E tempo a gente não tem sobra. Todo mundo Isso aí tem as 24 horas por dia e que eu saiba, ninguém está ficando mais jovem. Então, é aquilo. A gente está em contagem regressiva. Isso é a realidade da vida. Então, gaste com sabedoria. pois é. Não tem reembolso. Não tem. Gente, É isso, gente. Então, olha, até a próxima live, terça-feira, meio-dia, no Instagram. Tudo depois fica salvo lá no canal do YouTube, que é mais fácil de achar e ver, enfim, e compartilhar e curtir. E a gente espera, quem quiser, Projeto Viver Saudável. Gratidão por cada ensino. Obrigada. Tá sempre aqui também, né? Quem quiser participar de grupo com a gente, venha. Palavras maravilhosas, meninas. Obrigada, gente. E quem quiser continuar aprofundando, só vem. Fala assim, Ana, quero fazer grupo. Tem o grupo gratuito. Ai, não tenho nem... Tá que nem eu, só tenho os R$ 23 na conta aquela vez. Não só tenho um, eu tô no negativo. Vem pro grupo gratuito. Todo último domingo